Começa agora, 12Cast, comunicação e marketing na prática, com Osiel Martins. Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um episódio do 12Cast, o nosso podcast da agência Dose. E nessa manhã aqui na Áureo Multimídia, eu tenho o grande prazer de receber um grande amigo de longa data, Dimas Tafeli. Tafeli, seja muito bem-vindo. O Dimas, ele é advogado, empresário, né? E atua muito fortemente aqui na cidade de Bauru, né? Com o seu escritório Tafeli Hits, correto? Isso aí. Dimas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui, né? Para a gente poder trocar uma ideia sobre negócio, sobre gestão, sobre empreendedorismo e vários outros assuntos que a gente possa vir abordar. Então, Dimas, fica à vontade, né? Se apresente, fale um pouco sobre você e vamos ter um bate-papo bem legal aí. Legal, cara. Pô, Osiel, primeiro parabenizar você aí pela essa iniciativa, cara. Vem acompanhando os episódios aí, muito legal. Muito bom. Tudo que a gente consegue construir de conteúdo e trazer gente bacana para conversar é sempre bom, né? Claro. E a sua iniciativa em relação a isso é muito bacana. Parabéns. Bom, para quem não me conhece, sou o Dimas Tafeli, já me siga lá nas redes sociais, né? Pode fazer esse jabá Claro, aqui, né? fica à vontade, espaço é seu. @dimas.tafeli. Eu sou advogado, já tenho quase 20 anos de profissão. E a nossa atuação aí ela é dentro do direito empresarial, certo, societário e tributário. Esse é o core business, né? Na prática, a gente atua para empresas e para empresários. Esse é o nosso foco do escritório. Tenho a grata satisfação de ter sócias na minha operação, que são a Aline Lins e a Thalita Hitz. No nosso escritório de advocacia, tem uma empresa de consultoria também, outras iniciativas que a gente pode conversar aqui. E a nossa atuação hoje ela é aqui em Bauru, tem base aqui em Bauru, mas a gente também tem uma filial em São Paulo e, na verdade, a gente atua no Brasil inteiro. Sim. Hoje, na grande maioria dos estados, a gente já tem atuação tanto contenciosa, né, que é a questão de ter processo judicial, quanto consultiva, que aí é trabalhar com projetos, planejamento e tudo mais que envolve essa atuação aí. Muito bom. Esse ponto que você falou sobre poder atuar em diversos lugares no Brasil inteiro, isso é muito legal. Sim. Né? Com o avanço da internet, com o avanço da tecnologia, principalmente aí, vamos colocar pós-pandemia, o aceite das pessoas em poderem serem atendidas e contratarem serviços de maneira remota ficou muito mais fácil e confiável também, né? Você sabe que esse é um ponto, obviamente a pandemia não teve nenhum ponto positivo, né? Exato. Óbvio, mas se a gente considerar esse aspecto específico, sim, principalmente na área do direito, isso foi realmente uma evolução. Por quê? Porque o direito em si, cara, ele é uma área fechada, é uma área que a inovação dentro do direito ela vai numa velocidade diferente. Então você demora para acontecer muita inovação, coisas novas ou tecnologias novas, demora. Acontece que a gente teve um avanço com o processo judicial eletrônico, né? Antes a gente tinha, eu como sou velho de atuação, a gente atuava com processo de papel. Você deve ter visto já alguma vez, aquela capinha de papelão e aquele papel. Isso teve um avanço em 2015 para cá, as questões já se digitalizaram. Sim. Mas a tratativa em relação a audiências, sustentação oral no tribunal, que é falar com o desembargador e tudo mais, isso ainda tem uma certa resistência, mas essa resistência foi acelerada e foi migrada para o digital na pandemia. Porque a pandemia, infelizmente, forçou todo mundo a criar novos mecanismos de relacionamento. Sim. Tanto pessoal quanto profissional. Isso no direito também aconteceu. Aí no ponto de vista de atuação mesmo. Agora, em relação à percepção das pessoas nos relacionamentos e na contratação da prestação de serviço, isso também teve um efeito muito interessante. Então, hoje, realmente, na grande maioria das profissões, ressalvadas uma ou outra, por exemplo, odontologia, né? Não imagino como você tem como, né? Ou até algumas áreas da medicina, não tem como. Sim, não tem como. Mas outras áreas, e aí falando da minha, especialmente do direito, realmente a gente teve uma exponenciação e uma possibilidade de atuar digitalmente, vamos colocar assim. Em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil, até do mundo. A gente tem cliente fora do Brasil também.
E por quê? Porque há uma proximidade, uma possibilidade com os instrumentos de tecnologia que a gente tem hoje, né? Exato. Conexões, até essa própria iniciativa aqui, ela é também nesse aspecto. Então, isso ajudou pra caramba. Então, eu entendi isso, cara, falando um pouco, adiantando aqui, mas eu entendi isso já há algum tempo. Legal. Eu lembro que teve um episódio uma vez que uma pessoa me questionou assim, falou, pô, mas você vai ficar falando na internet de graça, vai ficar ensinando de graça, você vai falar sobre isso de graça, como se eu fosse o detentor isolado de uma informação ou de um conhecimento. Certo, Então, essa evolução é interessante porque no direito, tá? Eu vou falar mais da minha área, obviamente, mas no direito, realmente se entendeu por muito tempo que isso era verdade. Uhum. Ou seja, eu sou detentor da informação, da tese tributária ou de qualquer coisa assim, e isso aqui é meu, não vou compartilhar com ninguém. Uhum. Mas olha que louco. A sociedade da informação e a velocidade das informações, com o advento da internet, com as questões das redes sociais e tudo mais, a velocidade das coisas ficou muito maior. Sim. E hoje, tudo, você trabalha na área, você sabe, tudo está na internet. Tudo tem internet. Você consegue achar tudo. E aí, cara, eu entendi isso daí faz algum tempo já. Legal. E aí, o que aconteceu? Quando eu entendi essa percepção, eu falei, não, isso aqui é uma nova realidade da advocacia. E quem não se atentar para isso realmente vai ficando para trás e aí cada pessoa escolhe, né? Cada profissional escolhe. Mas eu entendi isso aí há muito tempo e aí eu comecei a compartilhar conteúdo na internet. E veja, na área da advocacia, até como você tem agência, você sabe bem, na área da advocacia a gente tem algumas limitações em relação a isso. Eu não posso fazer qualquer tipo de propaganda do meu serviço. Então, eu não posso virar para você e falar assim, você tem um problema societário aí, ou você tem um problema tributário? Pode contar comigo que eu vou resolver o seu problema. Eu não posso fazer isso. Tem limitação para dentro do marketing digital, né? Para dentro de publicações digitais, que você não pode expor o seu negócio, né, quanto advogado dessa forma, né? Eu não posso prometer um resultado ou falar que eu faço o tipo de serviço diretamente. E aí, olha só que interessante isso também. Mas não é vedado você fazer um marketing de conteúdo. Sim. Não é vedado eu falar sobre aquela determinada situação, sobre aquele determinado problema, sobre aquele determinado planejamento tributário, ou aquele e-commerce que tem algum problema e existe uma solução jurídica para aquilo. Sim. Isso eu não sou proibido de falar. Sim. O que eu não posso fazer é a propaganda e o CTA, né? O call to action. Eu não posso falar assim, se você quiser... Ligue agora. Isso. Né? Entre em contato. Passa lá, toma um cafezinho comigo. Tipo assim, isso é vedado. E daí, isso aí já existe faz muito tempo. Depois teve um provimento mais recente que aperfeiçoou algumas questões de propaganda e marketing na área, né, regulado pela OAB. Então, eu entendi isso daí já há algum tempo. Daí, eu estava comentando, uma pessoa veio falar comigo e me questionou, falou, pô, mas por que você fica falando isso daí e tal? Cara, isso aí foi 2014, tá? Nossa, 2014, eu lembro claramente, tempo, porque foi marcante, assim. Então, a pessoa me questionou, por que você fica falando isso daí? Aí, a minha resposta foi o seguinte... você dá aula em faculdade? Eu perguntei para a pessoa. Dou aula em faculdade. Tá, quantos alunos você tem lá na sua faculdade? Lá na sala? É uma turma grande, 50 pessoas. Pô, bacana. E por que você dá aula? Pô, porque o advogado falando. Por que eu dou aula? Porque eu acho que é um ponto... Eu vou até olhar para a câmera. É importante eu me potencializar como profissional. As pessoas vão me ver como um cara que pode resolver problema. Eu gosto de ensinar e tudo mais. A pessoa me respondeu isso. Pronto. Eu falei, legal. Agora, eu fiz a mesma coisa. A diferença é que lá em 2014, aí peguei meu celular assim e mostrei, na época o Instagram e tal, eu mostrei, olha aqui, ó, esse vídeo aqui que eu postei, ele tem 500 visualizações. Era exatamente isso. Maior do que a sua... 10 vezes maior que a sua sala de aula. Do que a sua sala de aula. Exato. Cara, isso aí faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Aí a pessoa que recebeu essa informação, que estava trocando ideia comigo... Você pode ter certeza que talvez essa pessoa, há 10 anos que te viu, ela tá te vendo até hoje. Agora, aquele aluno dele, talvez... Já era. Então, veja, assim, por que é interessante isso que eu falei que eu já estou nessa... identificando isso faz muito tempo? Porque não é só no direito, obviamente. Não. Todo mundo que está ouvindo aqui, que é empresário, que tem agência, o cara que trabalha com e-commerce, trabalha com algum negócio digital, etc., já entendeu ou deveria entender que a internet é mais um canal de aquisição. Exato. E eu entendo que a internet, para o meu escritório e para a minha figura, é uma vitrine. Exato. Então,
ao construir essa vitrine adequadamente, eu crio mais um canal de aquisição. Então, na advocacia, você tem vários canais de aquisição. Indicação, um serviço bem feito que o cliente vai falar bem de você, te indica, parceria. Você tem escrever artigo para tal. Você tem várias formas de se posicionar e tudo mais. E uma delas, na minha visão, e já enxerguei isso daí faz muito tempo, é o canal de aquisição internet criando uma vitrine. As mídias digitais, de forma geral, né? Esse foi um episódio que eu sempre conto, inclusive nas aulas que a gente dá e tudo mais, porque foi assim, uma coisa assim que até hoje existem profissionais que ainda lutam contra essa questão. Mas você percebe um padrão desses profissionais? Talvez um pessoal mais velho, mais conservador? Sim. Né? Porque o pessoal mais jovem, vamos falar assim, jovem dos seus 30 anos em diante, que a gente já pode considerar como pessoas mais consolidadas no mercado, com a consciência do digital mais real e que tenha um empreendimento, uma empresa e tal. Esse pessoal, você percebe essa diferença de comportamento de um para o outro, que ainda não tem enxergado o potencial da internet? Cara, na área do direito, como eu mencionei no início, realmente você tem uma resistência ainda muito maior, sabe, do que as outras áreas. Assim. Tem gente também de todas as áreas que ainda não enxergou o potencial da internet. Mas no direito existe muito isso, porque antigamente, e ainda tem um rabicho desse tipo de pensamento, o advogado se achava o cara inatingível. Então eu chegava aqui e o Ziel está com algum problema, precisa me consultar. Então eu vou ser o cara que, eu estou superior ao Ziel. Eu sou um cara que, nossa, existe essa aura, assim. Não que não seja a figura do advogado uma figura relevante para a sociedade. Sim. Até porque tem previsão constitucional, inclusive, e tudo mais. É uma figura relevante. Mas só que, do ponto de vista de estratégia, aproximação e até de amadurecimento, a gente vem enxergando, e é isso, a gente tem mais de 2.000 alunos lá na nossa escola, que já passaram pela escola, depois eu até comento, e a gente vem enxergando esse amadurecimento das pessoas em relação a isso. Porque, de fato, o advogado, ele nunca pode ser, na cabeça do empresário, caracterizado como um custo adicional. Eu tenho que ser um cara que gera negócio, gera valor para o meu cliente. Legal. Então a gente procura trabalhar desconstruindo essa visão antiga que ainda existe. E essa visão antiga cada vez mais vai se desfalecendo. Mas de fato ainda existe. Ainda existe. E a gente enfrenta isso realmente. Você tem aí até o ambiente regulado da OAB, que é importante, mas só que também tem uma nova realidade de atuação que também é necessária. Eu vou falar para você que eu sinto, dentro da área do digital, dentro da área de agência, essa mesma resistência de muitos profissionais de empresas diversas, porque hoje lá na agência a gente não pela agência Dose, nós não somos nichados, né? A gente consegue atender empresas de todo tamanho, né? E qualquer segmento, né? Mas eles ainda olham pro digital como custo. Muitos deles ainda olham. Lógico, tem uma grande parcela que vê isso como uma grande necessidade que é um braço de venda. Sim. É um braço que você tem que trazer resultado. Um canal de aquisição. E dentro do digital, você tem várias ferramentas para poder atrair esse cliente pro seu cliente, né? Para ele poder vender, para ele poder converter, tal, etc. Então faz parte. Eu já pude participar de evolução dentro de alguns clientes que, assim, hoje eu falo, que legal que isso aconteceu. Eu entrei como agência e saí de lá, hoje não atendo mais esse cliente, mas eu saí de lá montando uma equipe para ele. Massa. Porque ele cresce e ele também acaba entendendo uma outra necessidade de ter alguém muito mais presencial para coisas ali do dia a dia, para coisas ali de momentos que ele precisa ter para poder fomentar o trabalho dele, para poder fomentar a empresa dele. Então, eu chego para mim e falo assim, eu preciso que você me ajude nisso. Né? Eu sei que é uma questão de contrato, uma questão de prestação de serviço e tal, mas, eu preciso de alguém tal, que talvez não seja aonde eu chegue 100% para esse cliente. Porque o canal de aquisição trouxe tantos clientes que ele precisa de alguma forma estruturar. Estruturar. Essa é uma consequência. É uma consequência. Uma consequência, poxa, eu perdi? Cara, não.
Sabe, eu participei de uma construção maior e relevante para ele. Sim. E legal, do mesmo jeito que esse cliente vai, outro cliente vem, e isso me ajuda também a ter case de sucesso muito interessante, né? Mas eu tenho um caso muito particular, que inclusive de um amigo próximo de nós, né, que você também conhece, depois eu posso te falar, que ele tem uma empresa vamos ver se você vai ligando os pontos aí. Ele tem uma empresa de tecnologia, desenvolvimento de software. Ele está há 36 anos no mercado. Sim. E sabe quando, em que época que ele foi ter a necessidade de se investir no digital? Agora, em 2025. Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. Ou seja, para mim está sendo um grande desafio também, junto com a minha equipe, da gente chegar lá, desconstruir essa ideia que ele tinha, né? E fazer com que ele fosse, é isso que a gente precisa fechar essa porta que você nunca abriu, né? E abrir uma nova porta para o digital. Na né? verdade, cara, isso é até, de certo modo, fácil de entender quando as pessoas fazem um exercício. Por exemplo, você vai contratar qualquer tipo de prestador de serviço. Certo. Você vai contratar uma empresa ou um profissional, um médico, você vai consultar um profissional, qualquer coisa assim. Uma das primeiras coisas que você faz é dar um Google no nome da pessoa. Exato. Quando você dá um Google no nome da pessoa, você vai ser levado para o site dela, para o artigo que ela escreveu, pela rede social dela e tal. Então, essa é o novo padrão da sociedade da informação. Exato, Eu tenho 42. Você pegar uma pessoa, seus filhos já têm um padrão totalmente diferente do nosso. Sim. Muito possivelmente, ele é o cara que, em hipótese alguma, vai cogitar ele consumir algum produto ou serviço que ele já não tenha interagido de alguma forma na internet. Exatamente. Então, isso é tão verdade que seja prestador de serviço, seja produto em si, grandes marcas, grandes players, etc., eles já se posicionam há muito tempo assim, e aí você tem evolução dentro disso, né? O cara já não vai mais falar do próprio produto dele, ele vai criando um ecossistema de valor em volta do produto dele, ou ele vai mostrar um lifestyle de CEO para que o produto dele seja colocado na mesma credibilidade. Então essa etapa que a gente está falando aqui é uma etapa tipo step 0. Tipo assim, o cara não está no digital, vai morrer em algum momento. Ele vai. Vai morrer. Ou em faturamento, ou em presença de mercado e etc. A menos que o produto seja muito bom, e deve existir exceções, Sim. mas a grande maioria realmente precisa desse posicionamento. E daí, assim, até fazendo o gancho com o que a gente faz, né? A gente no escritório tem muita atuação em formatação jurídica de negócios digitais. E olha só que interessante, se você pegar... mas qual que é a diferença de negócio digital para um negócio tradicional? A diferença é só o canal. Sim. Por quê? Esse empreendedor, ele precisa de um CNPJ, ele precisa de uma sede, ele precisa de um planejamento tributário, ele precisa de um ajuste entre os sócios dele, ele precisa se relacionar com o consumidor público final, Código de Defesa do Consumidor, ele precisa, muitas vezes, se for ambiente regulado, ele precisa ter autorizações, licenças, alvarás, etc., a única coisa que muda o cara ou está numa esquina aqui, na 13 de maio, que nós estamos aqui, Sim. ou ele está no endereço na internet, com uma sede online, digital, e ele tem um e-commerce que opera lá em Extrema, Minas Gerais, por exemplo, que ele vai ter um benefício tributário. Então, a diferença é essa. E aí tem uma grande questão que é interessante, que eu já venho identificando há muito tempo por conta da atuação que a gente tem com esse tipo de empresa. E aí fica o alerta também, porque geralmente as empresas que têm negócios digitais, a curva de crescimento dela é muito grande, exatamente por conta dessa identificação de uma capilaridade maior, uma exponenciação maior, uma escalabilidade, ou seja, o cara mantém o custo e consegue aumentar o faturamento e o custo dele não sobe proporcionalmente. Porque quando você fala de um e-commerce diferente de uma loja física, você tem custos muito menores, né, de operação. Isso. Ainda mais quando você atrela a sua venda a algum marketplace ou algum Mercado Livre, alguma coisa que tenha seus centros de distribuições, que tenha sua logística. Ele é muito mais, não digo menos custoso, mas você tira alguns passos, né, claro, para a loja física que você não precisaria ter. Né? E essa é a vantagem do digital, realmente. Ela tem uma curva de crescimento maior.
e tem uma potencial escalabilidade e um custo que é boca de jacaré, né? O custo fica aqui e o faturamento sobe. E aí, qual que é o ponto? Qual que é o alerta? Muitas vezes, esses caras, né, esses empreendedores, ou o cara de infoproduto, por exemplo, ou de agência, ou até o cara que está vendendo na internet produto físico realmente, ele não se preocupa com algumas questões básicas. E essas questões básicas, a depender da curva de crescimento, vão gerar um impacto muito grande e muitas vezes o cara quebra. Aí você tem estudos já que mostram que a falta de um planejamento tributário, um planejamento societário e uns ajustes de governança mesmo na empresa são causas de quebra de empresa. Porque o cara começa a vender, começa a sonegar, começa a não emitir nota fiscal, daqui a pouco vem um auto de infração. Pronto. Ou meia nota, 1/3 de nota, qualquer coisa assim, daqui a pouco vem um auto de infração e o cara não aguenta, aí quebra. Então, assim, o alerta que eu faço o empreendedor digital, ele é um empreendedor normal, vamos colocar assim. A diferença é que ele pode crescer muito mais do que uma loja de esquina. Sim. E aí as preocupações, não preocupações, mas questões que ele tem que enfrentar também devem ser sérias e compatíveis com a curva de crescimento dele. Exato. E aí é o que eu sempre coloco, né? E o nosso escritório tem atuação nesse aspecto, porque eu não vou só prestar o serviço jurídico para o cara. Dimas, eu estou com uma demanda aqui, preciso fazer, sei lá, uma alteração de contrato social para absorver sócio. Ou eu preciso botar uma grana dentro da minha empresa e quem vai botar a grana é um sócio investidor, que não vai aparecer. Eu vou fazer um acordo de investimento com ele vai comprar fatia da operação, essa estrutura. Isso é o básico, vamos colocar assim. É o cara que traz o problema para eu resolver. Agora, quando a gente enxerga que o meu papel como prestador de serviço jurídico é entender qual forma que o direito pode exponenciar o negócio dele, gerar um benefício para ele, proteger um ativo dele, aí é o que eu identifico e o que a gente faz. Cara, você não precisa só disso. Eu recomendo, se você achar que faz sentido, você precisa desse tipo de procedimento, desse tipo de estruturação, desse tipo de planejamento, desse tipo de documento, desse tipo de alocação de ativo, desse tipo de declaração, enfim, qualquer coisa desse aspecto. E aí é importante esse alerta, porque às vezes, cara, o empresário começa e gira o negócio, às vezes não tem uma preocupação básica, e vou tocar em alguns pontos aqui, se me permite. Tá. Primeira coisa, o cara não tem mínima preocupação com propriedade intelectual. Então, certo. O cara começa a usar um nome, começa a usar uma marca... Não registra. Aí depois perde. Exato. Então, qual que é o ponto importante de a sua audiência e saber disso? Muitas vezes você tem uma ideia e você acha que a ideia é genial, tá? Mas ideia por si só não vale nada. A execução da ideia é sim. E a execução da ideia ela passa por algumas análises. Por exemplo, eu vou investir dinheiro... Vou fazer um site, vou fazer um logotipo, eu vou botar grana no e-commerce, eu vou botar tráfego pago em um nome, uma expressão e uma marca que não é minha. Ou que eventualmente tem alguém já que usa lá em outro estado, qualquer coisa assim, e aí você vai ter um problema de colidência depois e eventualmente um problema judicial. Cara, isso acontece pra caramba. É falta de informação, né? E é por isso que é importante esse recado. O que a gente faz no escritório daí... é trabalhar desde o início da operação. Isso, do ponto de vista de propriedade intelectual, chama análise de registrabilidade. Então, vamos lá. O Osiel tem uma ideia, eu vou criar um iPhone aqui chamado Dose iPhone. A ideia é legal, eu tenho a tecnologia para fazer aqui. E, cara, mas lógico que é meio, um exemplo meio besta, mas você entende que isso daqui precisa de uma proteção intelectual, claro. A sua propriedade industrial disso daqui. Sim. Se você não tomar cautela no Brasil de fazer uma análise de registrabilidade da sua ideia, do seu negócio de marca, eventualmente você pode começar a operação e aí lá na frente você perder todo esse investimento que você fez. Sim. Porque você não tomou essa cautela. Eu tomo um grande cuidado com os nossos clientes justamente quando eles chegam para nós na parte de identidade visual, brand, essas coisas, né? Que a gente também desenvolve isso. Né? E aí eu questiono também algumas coisas. Falo assim, e aí, a gente está criando uma marca para você, né? Desenvolvendo todo um conceito e tal. E depois?
Qual que é a sua preocupação com isso? Lógico, nós não somos experts, muito menos os profissionais que executaria esse tipo de serviço, né? De propriedade intelectual, registro de marca, etc. Mas hoje a gente pode, e assim como a gente faz, indicar diversos parceiros, empresas, etc., que fazem isso daí. É o nosso papel de conscientizar. De orientar, De né? orientar. É um papel importante porque, cara, se faz todo o desenvolvimento, esse investimento na sua agência, por exemplo, para criar o logotipo e etc. Aí depois você vai ter essa marca exponenciada no mercado, ela vai ficar em evidência. Aí vem o cara e fala, opa, você está copiando minha marca. Pelo menos a minha expressão. Ou pode ter alguém que queira se apropriar disso também, né? Então esse é um passo básico, assim. Fica a orientação é básico. Tem que fazer essa análise de registrabilidade, porque se você investir e depois perder, você tem um problema. E já tem isso aí, é muito comum, infelizmente. Tá? Hoje, falando em iniciar uma empresa, né, mais ainda nos questões digitais, né? Então, vamos falar de um e-commerce. Eu quero investir no e-commerce. A gente tem diversas ferramentas, tal, mas esse não é o ponto. Então, você falou a questão da questão de registro de marca. Beleza, isso é o primeiro ponto. Muitos, talvez, você pode me corrigir por gentileza, a questão tributária, a questão contábil, a questão de faturamento, emissão de nota fiscal e etc, etc. Muitas ferramentas que você consegue até mesmo integrar com outras ferramentas de Conta Azul, né, o Asas e etc, que eles te dão, digamos assim, alguns pontos para emitir uma nota, emitir, né, documentos que validem toda aquela operação, tal e etc. Até onde a necessidade hoje da gente ter desses empreendedores buscarem ajuda no escritório ou com uma contabilidade, até onde eles precisam chegar nisso? Cara, esse é um ponto importante e vamos lembrar. A gente vai tratar negócio digital como um negócio, Sim. certo? Porque só muda o canal de aquisição de clientes e de posicionamento, como a gente falou. Então, primeira etapa, propriedade intelectual importante, registro de domínio, registro de marca, se eventualmente tiver alguma patente, Tudo qualquer coisa documenta, assim. né? Você vai trazendo uma segurança jurídica para isso. Aí, beleza, o cara vai então abrir a empresa dele. Para abrir a empresa dele, vai ter que contratar um contador, escolher o KNAI correto e fazer, na sequência, o enquadramento tributário correto. Essa decisão ela é importante, por quê? Porque a depender do KNAI, a depender do enquadramento, a depender do estado... É uma tributação diferente. É uma tributação diferente. E a gente vive, como já dizia o ex-ministro Paulo Guedes, um manicômio tributário. A gente tem um emaranhado de problemas, de questões que você tem que enfrentar na sua operação para tentar deixar a operação mais ajustada tributariamente e contabilmente possível. E, cara, isso é essencial. Se você começa com o regime tributário errado ou a classificação fiscal dos produtos errada, que é o NCM, que é o código do produto efetivamente, contabilmente falando, se você está isso errado, você provavelmente vai tributar errado. E aí, é importante, quando você tributa errado, significa o seguinte, você está pagando mais ou menos. Se você pagar mais, o governo não vai bater, a Receita não vai bater na sua porta e falar assim, ô, empresário, você pagou mais, eu vou te devolver aqui o valor. Nunca. Agora, se você pagou menos, aí você vai receber um auto de infração, uma cartinha lá da Receita Federal, você vai ser multado e vai ter que regularizar. Então é por isso, cara, que existe um negócio chamado planejamento tributário. Exato. Quando você faz o planejamento tributário, a gente sempre fala, não existe uma receita de bolo para isso. Então, uma indústria é uma coisa, comércio é outra, prestação de serviço é outra, negócios digitais e e-commerce é outra. Você tem uma série de medidas e análises de métricas que você faz. Vou vender para onde? Qual estado? Onde está o meu centro de distribuição? Como é que vai funcionar essa distribuição e etc. A formação de preço do meu produto. Dentro desse planejamento, você vai encaixar a alíquota menor, o regime melhor e etc. Então, lembrando, passo a passo que a gente está falando. Propriedade intelectual, super importante. Primeiro ponto. Escolher uma contabilidade boa, que faça o enquadramento correto e contar com uma consultoria, um escritório que for, para fazer esse planejamento tributário. Certo. Importante. Terceiro ponto que eu acho também essencial, relacionamento entre sócios. Cara, isso é um ponto assim, 90% dos casos que a gente tem no escritório seriam resolvidos com um negócio que chama acordo de sócios.
E eu chamo... Que é o bem-estar entre eles ali, né? O acordo de sócios é o seguro obrigatório de uma empresa. Certo. É onde você coloca num papel cheio de regra, obrigação, de qual é a expectativa que um sócio tem para com o outro. Quais são as obrigações que um sócio tem para com o outro. Cara, o que eu vejo de problema em relação a isso, porque veja, propriedade intelectual é relacionamento com o mercado, você vai ter relacionamento com o terceiro. Sim. Planejamento tributário, você vai ter relacionamento com um órgão regulador, Receita Federal do Brasil, Certo. Receita Estadual. Então, relacionamento, de novo, entre aspas, com um terceiro. Agora, quando você fala governança, acordo de sócios, é um relacionamento interno, cara. Pessoal, né? É pessoal, é, entre aspas, fácil de você resolver, desde que você alinhe a expectativa. Eu posso estar enganado, mas normalmente um processo de sociedade, ela não surge com pessoas desconhecidas, certo? Eu nem sei quem é o Dimas nem sabe quem é o Ziel e a gente vai ser sócio. Isso não existe, né? Até existe. Mas né? Exceção, talvez. Exceção. Normalmente, uma sociedade pode surgir entre um próprio casal, entre dois grandes amigos, pessoas que, de certa forma, têm um relacionamento pessoal, confiável e que gere uma responsabilidade que cada um se conhece, né? Cara, mas E aí a gente fala, poxa, vamos se juntar, vamos montar uma empresa e vamos ganhar junto. Essa é uma... A expectativa inicial é bacana, né? É bacana. Essa é uma ótica sobre o assunto, mas eu vou te falar uma coisa real. Não necessariamente o seu amigo vai ser o seu melhor sócio. E não necessariamente o seu sócio vai ser o seu amigo. Exato. Então não é porque você tem sócio que você precisa ser amigo dele. Sociedade, ela pressupõe algumas análises. Primeiro, complementariedade. Se você tem complementariedade com o seu sócio, beleza. Agora, se você é exatamente igual, a sua skill é exatamente igual a dele... Não complementa, né? Não complementa. Exato. Outro aspecto, perfil de vida. Pô, o cara, sei lá, tem um perfil de não gostar de trabalhar pra caramba. Ele quer viver... Workaholic da vida. Não, o cara trabalha pra caramba, quer tá focado no projeto e o outro já tem, sei lá, um background familiar que não precisa correr tanto para trabalhar, para construir as coisas. Aí você tem talvez um senso de urgência diferente. De um ajuste a ser e feito. a projeção de vida do cara é diferente. Um erro muito comum, vou falar para você qual é, em sociedade. O sócio achar que o outro sócio é obrigado a trabalhar. Vou falar para você uma coisa. Nenhum sócio é obrigado a trabalhar. O sócio ele tem direito e expectativa de que a grana que ele colocou na sociedade reverta para ele em lucro. Mas não tem o direito nem o dever de trabalhar na sociedade. Não é contraintuitivo, mas é real. E boa parte do desalinhamento de sócios ocorre por conta disso. Quem trabalha na sociedade? O sócio operacional, o sócio administrador. Esse é o cara que vai ter lá um negócio que contabilmente chama Prolabore. Que esse é um funcionário? Não. Entra um CLT ou ele entra no quadro de societário mesmo? Olha só, Não, é novo para mim. Então, é esse esclarecimento que é importante. Vamos lá, eu faço uma sociedade com você. Estou aqui, eu e você. Então eu boto a grana, você bota a grana. Quem 50%. vai 50%. O que você é dessa sociedade? Sócio patrimonial, sócio cotista. Certo. Botei dinheiro, coloquei. Você colocou dinheiro, colocou. Pronto. Como é que a empresa vai girar agora? Não sei. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar? Então tá. Aí que entra o ajuste do acordo de sócio. Eu, Dimas, vou fazer isso e o Oziel vai fazer aquilo. Certo. Agora, se a gente não combinar isso daqui, eu posso ficar simplesmente sentado falando, eu quero a hora que tiver lucro, eu tenho. Logicamente, eu estou correndo um risco de a empresa não ter lucro. Porque ela não vai ter a minha força de trabalho. Vamos falar que inicialmente o papel desses dois inicialmente seria necessário, né? Talvez. Não. Olha só, o papel dos sócios que fundam a empresa é botar a grana. É botar o CPF dele na reta. Certo. Agora, desenvolver a operação, trabalhar na operação é função do sócio que é também sócio operacional, sócio administrador. É uma terceira pessoa? Não, é a mesma pessoa. Tá. Pode ser a mesma pessoa. Agora, vamos pegar essa mesma grana que a gente investiu aqui e vamos trazer um terceiro para trabalhar. Tá. Como que ele vai trabalhar conosco? Ele vai ser CLT,
ele vai ser prestador de serviço, qualquer coisa dessa natureza. Mas não necessariamente é o sócio investidor. Cara, isso é importante você saber, a sua audiência saber também, porque esse é um problema muito recorrente que traz desalinhamento de sócio. Esses dias eu estou até atendendo uma empresa de tecnologia, trabalha com e-commerce também a empresa, e uma das reclamações do sócio é, pô, doutor, me ajuda aqui, o cara não trabalha, ele não faz isso, ele chega às 11 horas da manhã, vai embora, almoça, depois de sexta-feira o cara não trabalha, que é sexta-feira, meio-dia, aquela história, né? Aí qual que é o ponto? É o desalinhamento inicial. Da expectativa. Cara, a sociedade é como se fosse um casamento, velho. Sim. Você tem que conhecer a pessoa, você tem que saber o que ela pensa da vida, se ela crê em Deus ou não, se ela quer ter filho ou não, se ela gosta de trabalhar ou não, qual que é o perfil de várias coisinhas para você somar e falar, pô, essa pessoa eu quero ter um relacionamento com ela. Sociedade é exatamente assim. O comparativo é excelente. Exato. Se você não conhece essa pessoa, não tem esse perfil, ela pode simplesmente virar para você e falar, amigão, eu me comprometi a botar a grana na operação. E tá ali. Eu não me comprometi a trabalhar. Porra, mas era desculpa o palavrão, hein? Mas era tipo assim, subentendido que você deveria trabalhar. Não é. Juridicamente falando, esse é um esclarecimento muito importante. Por quê, cara? Porque daí fundamenta isso que eu estou falando para você. Se você quer alinhar a sua relação societária, você tem que fazer o seguro obrigatório, entre aspas, que é o acordo de sócios. O acordo de sócios é o documento que você alinha todas as expectativas. E eu vou falar algumas expectativas para você aqui. Qual é o papel do sócio 1 na sociedade? O que ele tem que fazer? Qual é o papel do sócio 2 na sociedade? O que ele tem que fazer? Se eu quiser sair da sociedade, como que nós vamos precificar o valuation da sociedade? Uma vez eu ouvi um amigo, há um bom tempo, ele falou assim, Osiel, a coisa mais fácil que tem é você entrar de sócio numa empresa. Mas a coisa mais difícil que tem é sair dela. Exatamente. Então tenha muito bem detalhado a forma de como você vai conseguir sair. Lógico, né? É um extremo, né? Mas acontece. Mas pensar isso logo no começo é chato, né? Mas você tem que pensar nisso. E, cara, assim, esse planejamento societário, esse acordo de sócio que eu chamo de seguro obrigatório, é nesse documento que você alinha todas as expectativas. Como é que eu faço se eu quiser sair? Como é que eu faço se eu ficar doente? Se você quiser sair, quais são as minhas atribuições? Quais são as suas responsabilidades? Parente pode trabalhar ou não pode trabalhar? Se a gente brigar, como é que eu vou te pagar? Ou como é que você vai me pagar? Tem vários mecanismos societários, inclusive, para você trazer uma proteção. Olha, eu pago 500 mil na sua cota societária. Pode ir embora. Geralmente acontece isso em blefe de negociação, né? O cara joga um valor muito menor do que realmente ele quer receber. Certo. Por quê? Porque quem quer ficar na sociedade quer que a cota... ele vai ficar na sociedade, então ele quer que a cota tenha uma distinção de valor, uma diferença de valor de quem quer sair. Então, eu vou pagar, então eu quero pagar menos. Quem quer receber para sair, quer pagar mais. Aí você tem mecanismos societários para falar o seguinte, olha, a proposta que você vai fazer para mim, de comprar minha participação societária, é a mesma que você tem que aceitar. Pronto. Então você vem e fala, quero te pagar em 500 mil, quero pagar 500 mil na sua cota societária, quero pagar em 10,50. Aí você fala assim, tá bom, eu vou pagar isso nas suas cotas societárias. Então, veja bem, esse acordo de sócios, ele é tão importante que você consegue trazer toda uma regra de governança, regra de matriz de confiança e tudo mais, que você não precisa trocar o carro com o carro andando, trocar o pneu com o carro andando. Você já combina todas as regras do jogo antes do jogo começar. E pronto. É muito mais saudável também, né? Muito mais saudável. Muito porque você vai falar assim, pô, mas como é que eu vou conversar com o meu sócio de questões desse nível, sendo que está tudo bem? Aí eu viro e sempre falo, é o melhor momento conversar quando está tudo bem. Porque está tudo bem. Porque você vai trabalhar com hipótese. E se? E se? E se? Cara, é o que eu falei, 90% dos casos que a gente tem no escritório seriam resolvidos lá atrás, né? Com um acordo de sócio. Lógico, você já deve ter tipo, uma cartilha pronta para isso. Tenho, mas só que qual que é o ponto? Cada sociedade, dentro da liberdade econômica que existe na legislação brasileira e dentro do desejo dos sócios, tem uma realidade, uma percepção. Então, você pode criar mecanismos muito interessantes para cada sociedade. Vou dar um exemplo. Teve esses dias uma estruturação de governança que a gente fez, que uma preocupação do sócio fundador era com a saúde dos sócios. Uhum. Como assim, Dimas?
é assim, se o meu sócio, ou eu, ou qualquer sócio, tiver um problema de saúde Coisa grave. grave, não, né? como é que vai funcionar? Ué, ele recebe só o lucro. Tá, mas e o Prolabore dele? Esse Prolabore, como ele está na operação aqui, que eu expliquei que o sócio que trabalha recebe Prolabore, como ele está na operação, esse Prolabore também não faz parte da estrutura de vida dele? Sim. Putz, faz. Faz. Então, o que eu vou fazer? O que eu quero estruturar e a gente construir esse projeto de governança? Se alguém tiver um problema de saúde dentro da sociedade, nós vamos estipular um prazo inicial aí de 24 meses para que a sociedade continue bancando o Prolabore. Se passar de 24 meses, que pode ser prazo menor ou maior, nós vamos baixar isso para 70%. Isso depende da gravidade também, né? Depende da incapacidade que a doença pode gerar. Sim. Agora, dentro disso, é tão bonito esse tipo de estrutura que você fala assim, porra, mas a empresa vai ficar pagando? Aí você fala, tá, faz o exercício contrário. Se fosse com e você, se for né? você? Exato. Pronto. Aí dentro disso você pode plugar seguro de vida, seguro de saúde, uma série de questões que é um projeto mesmo Legal, de hein? governança. Legal. Cara, se tiver previsto, a chance de dar problema é quase nula. Porque, lembra que a gente sentou e conversou aqui sobre isso? Eu vou acionar essa cláusula aqui porque eu tô com um problema, qualquer coisa assim, e a gente vai trazer aqui. E vou te falar que esses 4 passos que você mostrou, às vezes, esse cliente chega para nós sem ter nada disso. Não tem nem ideia, né? Ele só fala assim, Osiel, eu quero montar uma empresa, eu quero montar um negócio e eu preciso de uma identidade. Mas assim, ele não tem contabilidade, não tem... Entra o que a gente estava falando, a nossa consciência de orientá-lo. Né? Então vamos recapitular os 4 pontos. Primeiro, propriedade intelectual. Segundo, contabilidade. Planejamento tributário. Planejamento tributário e... planejamento societário. Isso. Excelente. Então, esses 4 passos é essencial para qualquer empresa. É o mínimo, cara. De alguma forma, os empreendedores do negócio digital têm que entender o seguinte. Nós estamos num país que, infelizmente, não privilegia e incentiva o empreendedorismo. Então, tudo que puder ter de benefício legal e inteligência de negócio, né? Inteligência de direito jurídica aplicada ao negócio do cliente, tem que fazer. Então, pagar tributos, você tem que pagar. Tem que pagar. Qual tributo você tem que pagar? Exatamente aquilo que você deve. Que o governo cobra. Nem mais, nem menos. Ponto. Você tem que pagar o que é justo. E isso é um ponto que muitas vezes leva a empresa a quebrar. Se o cara está pagando errado, muito possivelmente está pagando menos. Vem uma autuação. Se ele está pagando a mais do que o devido, aí você tem a possibilidade de recuperar esse crédito tributário. Por isso que existe, por exemplo, uma das frentes de atuação lá do nosso escritório é exatamente isso. Eu vou fazer um diagnóstico na operação do empreendedor e vou entender se ele pagou ok. Se ele pagou ok, beleza, ainda bem. Se pagou a mais, a gente tem mecanismos para fazer com que esse... Para reverter, né? Reverter isso, seja via compensação, seja via pagamento efetivamente. Então, são passos que... não é que o advogado está criando problema. É que o ambiente regulado no Brasil ele é realmente complicado. Então, se a gente desprezar esse tipo de coisa, a curva de sobrevivência do empresário é muito baixa, cara. Muito baixa. Vai ter pau. É. Vai ter pau com problema de marca, vai ter pau com problema de contabilidade, um problema tributário, problema societário. Ixi, aí acarreta um monte de coisa. Problema com fornecedor, com Exato. consumidor. Pagamento, A gente tem no Brasil também uma das legislações mais avançadas do ponto de vista de relacionamento com o consumidor do mundo. Caramba, sério? Do mundo. Então, significa que o consumidor aqui no Brasil ele é tido como hipossuficiente. Então, quando você tem um e-commerce e você vende para um consumidor final, pessoa física, tem um negócio chamado Código de Defesa do Consumidor que protege o consumidor com uma série de questões. Então, lembra que eu falei? Relacionamento com o mercado, relacionamento para fora. É uma questão também que tem que... Então, ou seja, o anúncio tem que ser transparente, a descrição do produto. Tudo. Você tem prazo de cancelamento de compra, prazo de troca. Prazo de troca, artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Você tem toda uma logística de operação que você tem que, dentro de um negócio digital, entender que você tem que observar, senão vai dar pau. E se der pau, é um processo. Eu já tive clientes que optaram por fechar uma operação de e-commerce no Rio de Janeiro, ou seja, pararam de vender para o Rio de Janeiro, porque lá tinha muito problema
na entrega, e aí entregava num posto do correio, não subia para a favela, aí vinha processo, e um processo atrás do outro processo. Eu falei, vou parar de vender para o Rio de Janeiro porque eu não dou conta, eu não consigo. Então você tem que fazer um planejamento. Não vale a pena, né? Tem que fazer um planejamento. Com a evolução, com o aumento de negócios para a internet, muitas coisas mudaram também, né? Então a gente teve aí nos últimos anos a LGPD, certo? Que foi uma novidade para muita gente, né? Dentro dos sites hoje, aquele próprio aceite que precisa ter, né? Dos cookies e tal, né? O uso e o direito do uso de imagem, né? Na internet. E agora, que está aí na ponta de todas as coisas, o uso de inteligência artificial. Doideira. No ponto de vista seu, o que tudo isso precisa ser, não digo regularizado, mas que as empresas precisam prestar atenção nesse cuidado, né? Para que não sofra nenhum tipo de penalidade, não sofra nenhum dano com o deixar de usar, não ter, né, essas ferramentas ou o uso em excesso dessas ferramentas nos seus negócios. Tá, legal. Cara, pergunta interessante e ela tem vários níveis aí. Primeiro, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Qual que é o ponto? Uma legislação muito moderna também, se inspirou na legislação europeia e ela visa proteger o titular do dado pessoal. Da mesma forma que o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor, a LGPD protege o titular, ou seja, o CPF. Né? Eu brinco lá, primeiro o CPF, vinculando as pessoas. Então a LGPD não é para empresas. Ela traz uma proteção para o titular. Agora, empresas que atuam no tratamento de dados pessoais, no manuseio de dados pessoais dos titulares, aí sim elas têm que observar. Significa o seguinte, existe uma bagunça, uma desorganização em relação a dados que transitam no ambiente online. E quando fala dado pessoal, nós estamos falando de dado, toda aquela informação, todo aquele dado que reunido com outros dados, ele traz uma informação, você estratifica uma informação e você pode identificar uma pessoa. Então nome, RG, CPF, e-mail, perfil de comportamento, rede social, tudo que pode identificar uma pessoa é considerado pela LGPD. Mas existe um limite para isso? Por exemplo, eu entrei lá num site e eu tenho lá um formulário de contato. A pessoa deixou o nome, o e-mail, o telefone e uma mensagem simples. Tá. Isso já caracteriza como a necessidade de uma LGPD? Sim, porque quando você recebe essas informações, você está recebendo esses dados pessoais. Certo. Então, o que você está fazendo? Você está tratando esses dados pessoais. Então, a LGPD ela não visa proibir qualquer empresa, site, etc., de utilizar os dados pessoais. Ela visa regulamentar. Então, se você fez, por exemplo, um formulário de aplicação para receber qualquer tipo de informação da pessoa, um prospect, certo? Um orçamento. Um orçamento, qualquer coisa assim. Então, você recebeu essas informações para uma finalidade específica, não é? Sim. Qual é? Devolver um orçamento, né? Alimentar ela com uma newsletter. Certo. Mandar materiais interessantes para ela, qualquer coisa assim. Mas desde que essa finalidade seja expressamente colocada nesse aspecto. Então, por que você... E uso somente para isso, né? Somente para isso. Você não vai poder pegar essa lista e vender para um parceiro seu. Você não vai poder pegar esse contato e fazer qualquer outro tipo de abordagem, porque a expectativa do titular do dado pessoal, que é o consumidor, ela não é uma expectativa para que você venha abordar ela vendendo ração. Você está vendendo um serviço. Não tem, né? Então, a LGPD, cara, ela vem pacificar isso. É claro que no ambiente digital a gente tem muita dificuldade em relação a isso. Por quê? Porque você tem um trânsito de informações e dados pessoais a todo momento cada vez maior. Sim. Mas a lei visa isso. Então, ela não quer empacar nenhum negócio, ela não quer travar nenhum negócio. Na verdade, a lei ela quer regulamentar a utilização. Então, é por isso que todo site hoje você tem lá o aceite dos cookies, que são aqueles micro informações que são trocadas para você ter padrões de consumo, padrões de acesso, mapa de calor de site, etc. Porque esse dado, eu vou estratificar uma informação. Então, isso vai ser considerado como um dado pessoal para fins de LGPD. Entendi. Entendeu? E é importante ficar um alerta também que aqui no Brasil foi criado por essa lei um negócio que chama ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão competente para fiscalizar e punir quem não respeita. E já tem inúmeros casos aí de punição. Então é importante. Entendi. Aí você
Posso ir para o próximo? Pode, claro. Você falou em relação ao direito autoral, uso de imagem, etc. Cara, isso é um problemaço também que os negócios digitais enfrentam. Muitas vezes as pessoas usam a imagem das outras pessoas, muitas vezes as pessoas usam uma foto que tem proteção de direitos autorais, e aí essa foto ela pode gerar uma demanda indenizatória pelo titular desse ativo. Sim. Então você pegou lá, eu tive um caso interessante, usei uma foto uma vez, o cliente usou uma foto uma vez do Kobe Bryant. Uhum. E aí, o Kobe Bryant, todo mundo sabe, um jogador famoso de basquete, faleceu e tudo mais, mas tem uma agência americana que atua no mundo todo coibindo a utilização indevida da imagem do Kobe Bryant. Quando você vai fazer um conteúdo meramente informativo, vai comentar sobre a vida do cara e tal, até você ter uma relativização em relação a isso. Porém, não afasta a necessidade de você citar o autor da foto, certo, da imagem. Agora, quando você coloca dentro de um aspecto comercial, por exemplo, aí você não pode utilizar a imagem devida. Cara, isso acontece com meme, acontece com a imagem de artistas, acontece com... No meu meio jurídico tem até advogado que faz anúncio usando a imagem alheia. Mas será que essa pessoa tem a autorização para usar aquela imagem para esse fim? Então, isso é importante também, porque você toma um processo 5, 10, 15 mil, é uma coisa. Agora, você tomar 10 processos desse, é outra coisa. Você tem que ter uma preocupação também, entendeu? Em questão do uso de imagem, hoje a gente tem diversos bancos de imagens pagos, certo? Então, que você pode entrar no site, faz uma contratação de um plano e eles te fornecem o uso dessa imagem. Aí tem a licença. Aí tem a licença, aí você pode utilizar. Porém, com o uso da inteligência artificial, aí mudou. Existe os grandes sites a possibilidade de você subir uma imagem com marca d'água, né, daquele determinado site ou determinada empresa, que ela consegue remover. E assim, Dimas, fica perfeita. Você vai falar que, nossa, foi removido, você nem percebe a remoção. O problema é que você vai estar se sujeitando a uma infração, e essa infração ela tem aspectos eventualmente até criminais e tem aspectos cíveis e indenizatórios também. Uhum. Então, ainda que você tenha tecnologia para tirar aquela marca d'água, que é uma proteção para que você compre essa licença de uso, se você burlar isso, você vai estar sujeito a isso. Eu tive um caso interessante de uma agência onde o cliente da agência foi demandado pelo titular da imagem. E aí, no contrato da agência com o cliente, fica aí a observação para você e para os seus ouvintes aí também, no contrato a agência estava garantindo que utilizaria só materiais que eram livres de licença ou que eles iam adquirir a licença. E ela burlou isso. Quando ela burlou isso, o titular veio, processou o cliente e o cliente virou para a agência e falou: o que é isso aqui? Eu te contratei e você me garantiu que você ia utilizar imagens com licença. Agora, aqui eu estou com um problema. Cara, pensa uma coisa. Nós estamos na sociedade da informação. A velocidade das coisas é impressionante. Então, a exponenciação das coisas também são muito grandes. Significa o quê? Que eventual indenização pode levar em consideração o tanto que essa imagem girou, tanto que essa campanha circulou, quais foram as impressões, qual foi o engajamento. Tudo isso leva proporcionalmente a uma indenização maior. Então, esse cuidado é importante. Quanto maior exposição, então, imagina. É porque antigamente a gente tinha uma visão assim, não, isso daqui é um ativo, né? Um ativo físico, isso aqui, a mesa, tá, um ativo físico, isso tem valor. Hoje em dia a gente tem esses ativos digitais, que são ativos intangíveis. E essa preocupação ela é essencial porque se você ficar sujeitando a qualquer manifestação na internet, você ter um problema de direito autoral, você vai ter uma enxurrada de processo, eventualmente. E antes, o fato de você pesquisava no Google, abria a imagem, a aba de imagens, se está no Google, está liberado. Achava isso. Achava isso. E não pensava duas vezes para poder puxar essa imagem, para poder copiar. Mas no próprio Google você tem a ferramenta de pesquisa que você coloca lá livre de direitos autorais. Aí você usa essa, lógico que o acervo é muito menor. Mas essa é uma preocupação que você, como agência, tem que ter. Sim, claro. E os clientes também têm que ter, porque é uma questão importante. Aí você deriva disso. Qual é a derivação hoje? As ferramentas de inteligência artificial, elas estão até com capacidade de criar imagens. Sim, perfeitamente. Utilizando rostos como inspirações e tudo mais. Não, hoje, baseado num texto, nos prompts, né? Você cria a imagem que você quiser. Aí, esse é um desafio regulatório.
Algumas empresas já tomaram algumas iniciativas para que as plataformas de inteligência artificial não usem o traço, o desenho dela. Então, teve uma febre um tempo atrás aí com o ChatGPT, quando isso lançou. Você fazia lá, cria aí a minha imagem formato Muppets Baby. Lembra aquele? Muppets Baby? Não. Aí, aparecia lá, você virava esse personagenzinho. Essa empresa detentora dessa imagem, desse conjunto bloqueou e você não consegue mais fazer isso dentro do ChatGPT. Por quê? Você está usando esse tipo de autoralidade que tem propriedade. Você não pode fazer isso. Então, agora, acontece o seguinte, a legislação, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, ela não consegue acompanhar a evolução tecnológica. Então, ela está sempre um passo atrás. No Brasil, a gente tem ainda uma lacuna em relação à inteligência artificial. O Código Civil protege algumas questões de diretrizes, né, princípios maiores, e tem lei de propriedade intelectual e tudo mais, mas a produção do agente GPT, do chat GPT ou das plataformas de inteligência artificial, ela ainda está num limbo. Olha só, vou comentar aqui uma situação, porque é pública, tá? Sim. A Folha de São Paulo entrou com uma ação contra a OpenAI, que é a empresa americana detentora do ChatGPT, dizendo que, o resumo, tá? Lógico que o processo é muito mais profundo do que isso. Dizendo que, ao o ChatGPT pegar as matérias produzidas pelos jornalistas da Folha e fazer um compilado e fazer aquilo virar artigo, outro artigo, um desdobramento, uma releitura daquilo, ela estaria infringindo a propriedade intelectual da Folha, do jornalista. Do jornalista. Então, isso é um processo, está rolando ainda, a gente não sabe como é que vai ser e tal, é público, né? Mas é uma questão de atenção. Por quê? Porque você tem a necessidade de proteger a autoralidade. Se a pessoa sentou lá e escreveu um artigo, se ela produziu um desenho, se ela produziu uma marca, ela é dela. Essa proteção existe no Brasil. Agora, as derivações disso tudo, feitas via inteligência artificial, como é que a legislação vai entender e proteger isso? Sabe é um por quê? problema. O problema da inteligência artificial em refazer conteúdos, em reescrever textos, tal, etc., ela não coloca a origem desses dados. Não coloca. Ela não coloca como se fosse uma tese, uma monografia, que lá no final você é obrigado a colocar a bibliografia e as referências de onde você puxou. Não, ela não faz isso. Esse texto saiu da Folha, saiu do Estadão, saiu não sei de onde. Ela não faz isso. Né? Eu acho que tem algumas até que fazem. A Manus, né? O Manus, ele até coloca... O ChatGPT, por via de regra, não é comum, não. Mas, cara, isso tudo, assim... Eu considero que é um marco, né? A gente tem um impacto tão grande ou maior que a internet. Então, a inteligência artificial, de fato, ela já vem revolucionando todas as áreas de atuação. Não dá para a gente negar o grande avanço disso. Então, na minha área de direito, tem muito uso inteligente disso. Em todas as áreas tem, de produção, de imagem, tudo isso, até desenvolvimento de software, prompts, aplicativos, sites. Para tudo quanto é coisa. É inacreditável o que está acontecendo. Então, a gente tem um avanço e a gente vai ter, eventualmente, uma necessidade de uma regulamentação para proteger esses direitos. Isso daí faz parte também. Eu penso que é uma evolução de uma sociedade que quer trazer um equilíbrio. Então, se puder dar uma recomendação para o pessoal que está nos ouvindo, do ponto de vista jurídico, tomar cuidado com a utilização indevida. Mas o que é utilização indevida? Aí você tem que entender o que você está fazendo para ver se tem uma propriedade autoral, intelectual, industrial, marcária, de tecnologia, etc., que vai eventualmente trazer uma exposição naquilo que você está usando. Entendeu? Então, a gente tem esse tipo de preocupação e também não é... um negócio distante, não vai dar nada, tá? Dependendo do que for, você vai ter um problema com isso. Então, o que você tem que fazer? Ponderar, analisar e ver se aquilo de inteligência artificial que você está aplicando no seu negócio, eventualmente tem uma infração escondida ali. Entendeu? É difícil? Claro que é. É ainda incerto? Claro que é. Mas é uma questão que não dá para ignorar. Assim como todas as outras questões que a gente falou sobre... propriedade intelectual, marca, patente, planejamento societário, planejamento tributário, relacionamento com o consumidor, relacionamento com... É mais uma questão para colocar no ambiente Brasil de negócios aí.
Aquele velho chavão, né? Empreender do Brasil não é para amadores, né? E não é mesmo. Tem que estar preparado porque pode vir tiro de tudo quanto é lado, né? Esse da inteligência artificial é até um desafio mundial, mas de alguma forma também a gente vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar. Dimas, se for deixar, a gente fica aqui tem muita um coisa tempão para conversando e tem muito assunto importante, relevante para negócios digitais, para empresas, né? Mas só de você ter deixado a clareza desses 4 pontos que todo empresário que queira começar ou aquele que já está empreendendo, que já tem empresa e não se atentou ainda, é muito importante. Sim. É registro de marca, uma boa contabilidade, uma boa apoio tributário, né, de escritório de advocacia e também o seu questão societária. Esses 4 pontos têm que estar muito bem alinhados. Eu posso até colocar mais um elemento aí, que é o relacionamento com o consumidor final também, que é super importante. Então a gente tem lá marcas, patentes, questão contábil, planejamento tributário, planejamento societário, o relacionamento da empresa com o mercado externo, consumidor, que é super importante também deixar alinhado. Porque, querendo ou não, esses outros pontos são coisas mais próprias da empresa. Mas quem consome, quem compra, é o seu cliente final. Claro. Eu falo isso para os nossos clientes. Eu falo, esse trabalho que nós estamos desenvolvendo não é para você. Esse site ele tem que ficar bonito, não é para você. Essa publicidade não é para você que eu estou fazendo. É para o cliente do nosso cliente. A hora que ele lá, será que ele vai estar atrair o suficiente para poder, eu quero comprar esse carro, eu quero comprar esse produto, olha, eu preciso desse sistema. Porque a gente tem que falar com ele, né? Talvez a sua linguagem pessoal seja muito diferente da linguagem do seu cliente. Total. Né? É mais simples. A percepção do cliente vai ser outra. É outra, exato. Então a gente trabalha vendo a ponta, que é o cliente final. Isso aí é também um grande desafio de entender o público do nosso cliente. Total. Né? Bom, Dimas, para a gente poder finalizar, faz um pequeno resumo, né, sobre os seus projetos, sobre o que acontece com o Dimas fora do escritório, o que mais vocês promovem de diferente na área. Legal. Cara, valeu o papo. Eu acho que esses pontos aí são muito importantes mesmo para qualquer empresário. Sim. Eu acho que algumas questões são inafastáveis, né? Não dá para desprezar relacionamento com o mercado, não dá para desprezar um planejamento tributário, um planejamento societário, relacionamento com questões de marketing e tal. Isso realmente não dá para afastar. O empresário precisa enfrentar isso daí, tá? E um ponto final, cara, que eu gostaria de deixar aqui também é o seguinte: a gente lá no escritório não, né? Na minha atividade, das minhas sócias, a gente também tem iniciativas educacionais. Que legal. E é um ponto que eu vejo que grandes empresas, pessoas que têm aí um papel relevante dentro do mercado empresarial, estão entendendo cada vez mais que a educação corporativa, lifelong learning, que é você sempre estar aprendendo, ele é absolutamente necessário para um ambiente empresarial saudável. A grande maioria dos cursos de graduação do Brasil, eles não entregam o que você precisa para estar preparado para o mercado. Então, a gente entendendo isso, a gente tem também uma escola de educação tributária, que é a formação executiva em negócios tributários. Tem as minhas 2 sócias que estão à frente desse projeto. Mas é um público específico ou aberto? Advogado e contador. E quem quer entender um pouco de negócio aplicado ao direito, né? O direito aplicado ao negócio, na verdade. Certo. Então a gente tem tem essa iniciativa educacional. Bacana. Eu já escrevi um livro também de planejamento societário. Poxa. Porque são questões que a educação é super importante. A gente tem na faculdade de Direito, aí falando especificamente de Direito, aí uma entrega básica, uma entrega muito básico, muito singelo. O aprofundamento você vai buscar depois, em pós e tal. Agora, no nosso caso, a gente traz realmente uma aplicabilidade prática para o negócio. Então, lá no nosso ecossistema lá já passaram mais de 2.000 alunos de todo o Brasil, até fora do Brasil. Legal. E a gente tem atualmente quase 500 alunos dentro das nossas atividades. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que todo empresário tem que investir em educação. Seja para você mesmo, empresário, entender de gestão, de business, de custo de aquisição, de traqueamento, de plano de incentivo para colaborador, para como fazer o seu colaborador virar sócio, para fazer um planejamento de stock options, phantom share, qualquer coisa assim para você fazer os caras vestirem a camisa dentro da operação. E também em relação
ao operacional propriamente dito. Essas pessoas também precisam ter uma educação corporativa para entender o papel dela na empresa e tal. Muito bom. E as experiências que a gente tem nesse aspecto, seja assessorando, seja dando aula, etc., são super positivas. Muito cara. bom. A educação corporativa ela realmente deveria ser mais incentivada aqui no Brasil. Que legal. Então, essa é uma iniciativa que a gente tem lá com eventos e tudo mais, que é bem Nossa, bacana muito também. bom, muito bom. Bom, Dimas, muito obrigado Imagina. por ter aceito aqui o convite. Cara, e realmente, esse bate-papo nos renderia talvez outros episódios. Sim, estou à disposição. Né? Pra gente poder conversar mais e falar sobre esse mundo, né? Que precisa ser dito, né? Na área para empresários, né? Falando sobre negócios digitais, enfim, sobre tudo que abrange aí empreender hoje no Brasil. Um desafio, né? Um desafio. Dimas, você já falou no começo, mas, por favor, repita. Quem quiser conhecer mais o Dimas, o trabalho, Sim. o escritório, como que a gente te acha na internet? Legal. Só digitar lá no Instagram, tô lá, @dimas.tafelli. E aí você vai achar todos os nossos sites, meus contatos, as nossas iniciativas educacionais, de consultoria, de escritório, tá tudo lá. Legal, muito obrigado. Fechou. E para você, fica o convite, né, também de seguir as redes sociais da agência, a Agência Dose, também Instagram, Facebook, LinkedIn, dentro do TikTok, aqui, né, obviamente dentro do próprio YouTube. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta a respeito de tudo que foi dito nesse episódio, deixe também aqui nos comentários que eu repasso para o Dimas, ele responde e eu deixo o comentário para vocês. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima. Esse foi 12cast. Até o próximo episódio.